Olá, eu sou Luiz Ribeiro. Eu sou Breno Ribeiro. Estamos aqui para mais um episódio do Academia Responde. E no episódio da Academia Responde de hoje nós vamos responder a pergunta de quem? Marcelo. Quem é Marcelo? Ele é planejador de manutenção em uma multinacional. Legal. E a pergunta do Marcelo qual que é, Breno? Qual é o principal indicador da manutenção e o porquê? E a ordem dos indicadores. Qual é o indicador inicial que eu posso atacar, se é o MTTR, MTBF ou se é um outro indicador aí que eu desconheço? Muito bem, vamos à resposta à pergunta do Marcelo então. Qual é o principal indicador que ele pode começar a implantação no TCM, CMTBF, CMTTR? Vamos lá? Pois bem, para responder a pergunta do Marcelo, nós temos que refletir algumas coisas. Mas deixa ficar bem claro qual que é a dúvida, então, realmente do Marcelo aqui, que o Breno colocou para nós. Ele comenta aqui que ele fez um curso de PCM há um tempo atrás, e lá nesse treinamento foi passado para ele os indicadores principais de manutenção. E onde mostrou lá que o principal indicador para se começar é MTBF e MTTR. E aí, na empresa que está trabalhando hoje, ele não está conseguindo colocar em prática esses dois indicadores, MTBF e MTTR, já de cara lá e já com o PCM implantado. E aí ele tem a dúvida se realmente deve começar pelo indicador de MTBF e MTTR ou se tem algum outro indicador aí que ele desconhece. E essa dúvida é muito comum para as pessoas. Se fala muito desses dois indicadores, MTBF e MTTR, e se fala muito neles nos treinamentos por aí também. E eles são realmente importantes. Mas se você não souber raciocinar o como implantar um indicador, você começa medindo ele de uma maneira que não vai te trazer resultado imediato para você e para a sua empresa. Então, vamos responder aqui a pergunta dele, e talvez possa ser a pergunta sua também, uma dúvida, e aí fica claro para todo mundo essa questão do principal indicador e por onde deve começar, tá certo? Para isso, vamos começar aqui então do início, né? Deixa eu só diminuir aqui para não atrapalhar. Aí. Então, como que a gente começa a questão dos indicadores? Primeira coisa que tem que levar em consideração, que eu sempre falo, eu tenho uma live exclusiva sobre indicadores no meu canal do YouTube. Se você quiser procurar lá também, você vai encontrar. É a live número 11 sobre indicadores de manutenção. Eu explico passo a passo detalhado, mas aqui vamos fazer um resumo bem rápido para ficar claro essa dúvida do Marcelo, tá ok? Então, tudo começa pelo modelo estratégico da empresa. Eu vou começar a medir MTBF e MTTR. Não só MTBF e MTTR. Você não começa a medir nenhum indicador sem saber qual é a estratégia da sua empresa para o momento que você está vivendo ali na fábrica. E pode ser qualquer nível de empresa, pequena, média ou grande porte. Todas elas vão ter obrigatoriamente 3 níveis. E o que seriam esses 3 níveis, Luiz? Seria o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Bom, o que é esses níveis, Luiz? Tático, operacional e o estratégico. É onde a empresa trabalha, no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então vamos detalhar um pouquinho melhor isso aqui para ficar claro para você o que significa cada um desses estágios para você linkar com os indicadores de manutenção e qual que é o principal. Pois bem, então nós temos aqui os 3 níveis. E no nível estratégico, o que é essa área estratégica? É a área da empresa que pensa. Ela vai pensar na estratégia da empresa para aquele ano, para o próximo ano e assim por diante. Então, é a área que vai pensar. O que eles pensam nesse caso aqui? Nós vamos ver já já. E o segundo nível, que é o nível tático, ele vai definir o método de como vai fazer essa estratégia que foi pensada pelo nível estratégico. Então, o nível estratégico que pensou, desdobrou para o nível tático. Esse nível tático vai definir o método para executar o que foi pensado aqui em cima. E aí, esse nível tático vai fazer o quê? Vai passar essas informações para o nível operacional, que é o que vai executar, é o que vai pôr a mão na massa realmente das atividades. Então, toda empresa vai ter esses 3 níveis: estratégico, tático, operacional. A área que pensa, a área que define o método como fazer e a área que executa realmente lá o operacional.
E aí, nessa área pensante, como que desdobra os indicadores? Bem, ali na área pensante, ela vai definir a estratégia do jogo para aquele ano. Então, o que ela define aqui de imediato, no planejamento estratégico que ela tem todo ano? Sempre vai definir algumas coisas. E geralmente, todas as empresas vão definir isso aqui. O que é a missão dela, qual que é a visão e quais são os seus objetivos estratégicos para o ano. Então ela vai ter uma missão, vai ter uma visão e vai ser definidos os objetivos para alcançar aquela missão e aquela visão. Então isso é obrigatório nas empresas. Todas elas praticamente fazem isso, dependendo do porte que ela seja. E aí, definido isso aí, a missão, a visão, os objetivos, isso é desdobrado para o nível tático. Aí o nível tático vai definir aqui agora quais são as estratégias dele para poder desdobrar para o nível operacional. E o que o nível tático faz então? Define quais são as metas para serem cumpridas ali naquele definição de missão, visão e objetivos. Vai definir quais são as metodologias que vai ser usadas para trabalhar, qual a regra da empresa ali para trabalhar para atingir aqueles objetivos que foram definidos ali pela área pensante. E também vai definir os recursos necessários para fazer essa estratégia funcionar. Então essa é a missão do nível tático, definir meta, metodologia, os recursos. A partir daí vem para o nível operacional. E o nível operacional faz o quê? Simplesmente executa, põe a mão na massa realmente, vai executar o que foi pensado e o que foi definido pelo nível tático, é executar realmente. Então, com base nessas informações, nós conseguimos agora começar a definir o que seria o desdobramento de indicadores para a área de manutenção. Isso aqui é o modelo estratégico da empresa. Através dele se define os indicadores de manutenção. E como que eu defino isso? Pelo seguinte, os indicadores de manutenção eles podem ser classificados em 3 níveis também, que seria o estratégico, o tático e o operacional também. E o que seriam esses 3 níveis? Bom, o estratégico, o tático e o operacional definido da seguinte maneira. No nível estratégico, são os indicadores que evidenciam os resultados globais da organização ou departamentos e são de interesse direto da alta administração. Devem ser desdobrados os indicadores táticos. Lembra lá da pirâmide? Então, seriam os indicadores estratégicos, de interesse direto da alta direção da empresa. Os táticos já mostram os resultados dos processos internos da empresa, sendo utilizados como itens de controle pela média administração, que é a média liderança, que seria o tático. E no nível operacional, são aqueles indicadores que medem a influência dos eventos sobre os resultados da execução dos serviços, sei lá, na operação mesmo, na base, é o que está acontecendo ali, mostra aqueles resultados de operação. Então aqui nós conseguimos então definir que a manutenção também tem os indicadores estratégicos, o tático e o operacional. Legal, Luiz. Agora como que a gente faz isso na prática? O importante aqui é correlacionar as informações dadas por indicador e não simplesmente criar um indicador por criar por criar, né? Nós temos que correlacionar ele. Se eu crio um indicador lá de MTBF, MTTR, por exemplo, que correlação que ele tem com os 3 níveis? Ou seja, em qual nível que ele está? O MTBF, MTTR seria um indicador estratégico, tático ou operacional? O que ele mede? Ele mede tempo médio entre falhas e tempo médio de reparo. Isso aqui é um dado lá do chão de fábrica, né? Onde está tendo o operacional. Então, se ele é um indicador lá do nível operacional, lá do chão de fábrica, então ele acaba se tornando um indicador de nível operacional, lá da base da pirâmide. Ele não é um indicador tático nem estratégico. Então, aí já começa a acender uma luzinha de onde que se enquadra esse indicador de MTBF e MTTR. Mas vamos voltar para a pirâmide ali para ficar um pouco mais claro esse desdobramento desses indicadores. Então, como que funciona? Todo o planejamento estratégico da empresa, todos eles que eu participei, por exemplo, sem exceção, todos eles, o dono da empresa, o conselho, a diretoria, a presidência, define lá que quer uma produção X para aquele ano. Então, eu quero para esse ano X mil toneladas, X mil unidades, X mil litros, e assim vai. Ela define o quanto que ela quer que produza para aquele ano. E em cima disso, também define o custo. Vou produzir X milhões lá, mas a um custo Y. Não posso ultrapassar aquele custo, porque senão minha operação fica muito cara. E aí acaba
não tendo lucratividade para os acionistas. Então sempre vai ter lá produzir X a um custo Y. Isso é fato em todas as empresas, praticamente vai ter esse desdobramento. E aí partindo para o nível tático, o que o nível tático vai começar a fazer? Qual que é o custo operacional para produzir o X? Então para mim produzir X eu tenho que ter um custo operacional Y lá para bater aquela meta. O que é esse custo operacional? Quanto que eu vou ter de mão de obra instalada, quanto que eu vou ter de linhas de produção lá instaladas para produzir, quanto eu vou ter de matéria-prima, qual que é os recursos que eu vou ter, ou seja, eu vou ter que definir qual que é o custo total da empresa para atingir aquele volume X lá. E bater aquele custo Y também ali que está definido. E produtividade. Qual que vai ser a minha produtividade com a capacidade que eu tenho instalada para me atingir aquela produção naquele ano? Porque para mim produzir X milhões, eu vou ter que fazer X mil por dia, por exemplo, por semana, por mês. E qual que é a minha capacidade instalada? Eu vou conseguir atender aquela demanda? Se não, o que eu preciso de produtividade para atender aquele volume? E assim começa a definir as regras aqui do jogo então. E aí a capacitação da minha equipe também. Eu tenho equipes capacitadas para isso? Em cima disso aqui, eu começo então a ter o meu operacional bem definido para atender aquele produção X e custo Y. E aí vai desdobrando agora para o nível operacional. Aí o nível operacional vai executar o que foi programado, que vem do nível tático, né? Definiu a regra e desce para o nível operacional. E redução de perdas, desperdícios. Eles têm uma obrigação fundamental de redução de perdas, que é o nível operacional diretamente. E um outro ponto importantíssimo também é a qualidade, porque quem faz a qualidade é a própria área de produção, são as pessoas e não a área de qualidade em si. Então, com base nesses níveis de estratégico da empresa, se consegue definir então qual que é a regra do jogo para aquele ano. E aí você consegue, por cima disso aqui, definir quais são os indicadores que você precisa medir. Então, por aqui, você começa a ter a noção. Eu tenho uma aula explicando exatamente isso aqui no detalhe, como desdobrar cada indicador. Mas aí, tirando a dúvida do Marcelo, eu devo começar pelo MTBF e MTTR? Se você olhar essa pirâmide, o MTTR está aqui, no executar o programado. Então, ele é um indicador operacional. Eu vou medir se eu estou executando o que foi programado aqui de produtividade pelo nível tático. Então, o MTBF e MTTR está aqui na base da pirâmide. É um indicador válido? É sim. Mas eu devo começar por ele? Aí você começa. Ó. Se tudo começa pelo nível estratégico, eu tenho que entregar uma produção X a um custo Y. O que manda a empresa? Custo. Eu tenho que atender a capacitação da minha equipe, tem que ter a produtividade, tem que ter o custo operacional. Então, ou seja, o primeiro passo aqui que esse nível tático tem que começar a pensar é, para mim entregar uma produção com nível de manutenção, tem que ter confiabilidade nos equipamentos e eu tenho que bater as despesas operacionais de manutenção. Então, assim, ó, eu tenho que reduzir quebra e bater minha meta de custo, para diretamente ligado aqui. Esse é o nível tático. Então, eu vou ter que bater meu custo de manutenção e vou ter que reduzir quebras diretamente. Então, eu tenho que ter o mínimo possível de quebras. E eu tenho que ter pessoas capacitadas, qualificadas para conduzir o negócio. Então, só por aqui você já começa a observar que seu indicador principal é custo e quebra, para você manter a confiabilidade dos seus equipamentos, disponibilidade, assim por diante. Então, pode ser um item aqui que seja OE. E no OE entra quebras, você ter a disponibilidade dos seus equipamentos. Então você começa a observar que quebra e custo são dois indicadores importantíssimos para você começar o seu negócio na empresa. E depois para frente você começa a medir outros indicadores aqui no nível operacional para sustentar esses demais. MTBF, MTTR é um deles, porque quanto mais você diminui o seu MTBF, pior é a sua fábrica. Quanto mais você aumenta ele, melhor a sua fábrica. Então, melhor os seus níveis de quebra. Mas se você medir quebra absoluta diretamente, já resolve seus problemas também rápido e fácil de medir, que é o OE diretamente. Então, Marcelo, tirando sua dúvida aqui, na minha carreira toda, eu nunca usei já de cara MTBF e MTTR para me direcionar meus indicadores para algum lugar, meu resultado para algum lugar.
sempre começa pelos custos e quebras, porque quebra eu consigo monitorar quais são meus piores equipamentos e custo é o coração do negócio. Se eu estou dentro dos meus custos de manutenção, eu consigo dar resultado para a empresa. Se eu estou estourando meu custo de manutenção, eu estou prejudicando o resultado da empresa e com isso nós vamos prejudicar o resultado como um todo. Então, com base nisso, os primeiros indicadores que eu costumo trabalhar em toda empresa que eu começo é custo e quebra. E depois vai desdobrando para outros indicadores, porque se você tem uma estabilidade em custo e quebra, você consegue ter fôlego para trabalhar os demais itens. E aí, por consequência, vem MTBF, vem MTTR, vem capacitação da equipe, treinamento, vem os outros indicadores de cumprimento de planos, lubrificação preventiva, inspeção, e assim vai. Daí você começa a medir os seus outros indicadores para sustentar esses dois principais, que é quebra, que é a confiabilidade, né? Que vai ser reduzido em OE, e custo. Aí desdobra para os demais. Tá certo? Espero que assim tenha ficado claro essa questão dessa dúvida, qual que é o principal indicador e por onde começar. Pensa no modelo estratégico. Se sua empresa tem uma estratégia diferente, com certeza seu indicador vai ser diferente. Então não é igual para todas as empresas. Depende da estratégia inicial aqui em cima na cabeça. Se for produzir X a um custo Y, você também vai ter que ter indicador de produção e de custo já de cara. Se for outro item aqui importante para a empresa, aí seu indicador embaixo vai ser outro também. Então, tá vendo? Não tem um padrão exato. Tem sim para você definir pela estratégia da empresa. Espero que tenha ficado claro e nos vemos então na próxima pergunta do Academia Responde. Um grande abraço.